estava sem ele. Tudo que foi feito por ele, para que também hoje temos nós o mesmo direito de dizer para você que só ele pode nos dar o direito de estarmos aqui nesta praça para te dizer que só existe dois caminhos. O caminho que conduz o homem à salvação, que é Jesus. E o caminho largo, espaçoso, a qual o nosso adversário, a qual no princípio ele era anjo de luz, a qual ele pensou em edificar um trono para ele, mas foi expulso do céu. E hoje Jesus dá para nós esse direito de voltar para Deus e morar naquela mansão a qual ele tem prometido desde a fundação do mundo. Então só existe dois caminhos. A vida é feita de decisões que tomamos. Se nós vivemos bem, é porque tomamos uma boa decisão. Se vivemos mal, é porque nós escolhemos caminhos que levam para o mal. E o que se queixa o homem? O que se queixa o homem é dos seus próprios escolha, aonde você deve andar. Então existe a escolha. Temos liberdade de escolher o que queremos, qual caminho seguiremos, em que acreditamos. Só decisão importante. São decisão muito importante. A nossa vida vive através da nossa decisão. Aquele que decide bem, ele vive bem. São decisão importante a ser tomada. A Bíblia disse dois caminhos: céu ou o inferno. Não tem para onde escapar. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Ela é a palavra eficaz. É mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito e nas juntas e medulas. Hábita para discernir os pensamentos e as intenções do coração através da sua decisão. Existe o céu, existe o inferno. Aquele que você escolher é o que você vai chegar nele. O caminho do inferno ou o caminho do céu. E para um desses dois iremos depois desta vida. Não adianta, só existe dois caminhos. Está escrito que e para um desses dois caminhos iremos cada um de nós, ou para o céu ou para o inferno. Depois dessa vida que passageira aqui da terra, que está prometida voltar ao pó da terra. Voltar da terra para a terra, aquilo que da terra é, não escapa, não tem escolha. Esta vida aqui não tem escolha. O final dela é a morte. O homem é destinado a morrer a uma só vez.
e depois segue-se ao juízo. Tudo depende apenas de uma decisão muito importante a ser tomada. Entrai pelas portas estreitas, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A Bíblia diz que largo, espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos é que entra por ela. Assim está escrito. Porque estreito e apertado o caminho que leva à vida, que é o céu, e poucos é que hão de entrar por ela. Por quê? Porque muitos cairão no mal, porque não importa de saber, de procurar, de entender, de escolher o Deus que te criou, que te gerou, que te colocou nessa terra. Você não está nem importando como você veio parar aqui nessa terra. Você não tem preocupação alguma. Essa parte sem preocupação é porque você está em cima do muro. E aquele que realmente está em cima do muro já está prestes para o mal. Porque aquele que está no bem procura não ficar no meio de dois caminhos, confiando entre dois caminhos, sendo que um é para a vida eterna e outro para a perdição eterna. Entrai pelas portas estreitas, porque largo, espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreito é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Como buscar? Aonde buscar? Aonde buscar essa salvação? Aonde escapar da perdição? Aonde escapar das malícias, da inveja, do ciúme? Em tudo, nós sabemos que só existe Deus. Existe o lugar de buscar a salvação. Está escrito em João, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus escapa-se do inferno, que está preparado desde a fundação do mundo para o diabo e teus anjos, os falsos profetas e todo aquele que está na prática da mentira, vivendo uma vida regaladamente parecendo certo, parecendo a vida certa, parecendo a vida de verdade, mas é pura mentira. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O povo salvo por Jesus Cristo, a qual ele morreu por mim, por você, por nós, por todos aqueles que creem no seu nome. Disse para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele
não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o único Filho que Deus tirou da sua glória, ele sendo Deus, a qual disse a Bíblia que desde o princípio ele estava, porque quando ele formou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus, olhando para a terra, não viu um homem justo sequer que pudesse dar a vida para dar vida àqueles que estão perdendo a vida. Não a vida terrena, porque a vida terrena, ela existe, mas um dia ela se acaba. O homem está ordenado a morrer a uma só vez, e depois sim, Jesus juízo. A qual hoje Jesus é o nosso advogado. Disse: filhinhos, não pequeis, mas quando pecar, sabeis que tem um advogado, o Filho de Deus, Jesus, a qual tem morrido por mim e por você, a qual a nossa sentença era a morte de cruz, e ainda descer para a profundeza do inferno. Mas a Bíblia diz bem claro que ele veio tirar o homem da perdição que estava caminhando para o inferno. E agora, disse a palavra, Deus tem uma vida eterna no céu para aquele que buscarem e entregarem sua vida a Ele, e que ainda o homem ganha o mundo inteiro e perde a sua alma. Qual a sua decisão? Não adianta o homem a nadar ou o mar, diante do mar, e depois morrer na praia. Mas aqui ele está dizendo que aquele que aceita Jesus como Salvador da sua alma, se o seu barco está afundando no mar deste mundo, sabeis que ele precisa estar no barco para te dar vida e vida com abundância. Porque, na verdade, tudo é. A Bíblia Sagrada é uma palavra que é eficaz. É mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e nas juntas ou medulas, é hábita para decidir os pensamentos e as intenções do coração. Somente aquele que sente a divisão da Bíblia Sagrada na vida é que pode conhecer essa verdade, porque Ele é a vida. Disse Tomé um dia: Senhor, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Como podemos saber o caminho e saber para onde vai? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta tarde desse dia, só existe dois caminhos. Desde o princípio, só existe dois caminhos. Aquele que tem a porta estreita e aquele que tem a porta larga. Disse: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreito é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são que entram por ela. Disse que a porta larga
ela é a vontade. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus, você pode perguntar, como podemos fazer a vontade de Deus, sendo que todo homem é pecador? Mas a Bíblia diz bem claro, Jesus dizendo, filhinhos, não pequeis, mas quando pecar, sabeis que tem um advogado, Jesus, o Filho de Deus, para perdoar os seus pecados. Você precisa arrepender dos teus pecados, é dar 180 graus na vida. Aquele caminho que você está caminhando para a maldição, vira ao contrário, vira as costas para o mal e procura fazer o bem. Eu sei que é difícil, o homem é mau, o homem é carne, o homem vivente na terra, ele peca, mas sabeis, esforçai por entrar pelas portas estreitas, porque largo é espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos é que anda por ela. Mas Deus possa te dar essa oportunidade, a qual nessa tarde, desse dia, deu-me essa oportunidade de estar aqui, dizendo também para você que existe solução para a sua alma. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Assim disse Jesus. Ele está pronto para te perdoar. Entrega teu caminho a Ele e confia nele, e tudo Ele fará. E que Deus te abençoe maravilhosamente no nome de Jesus. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, graças te dou por essa rica oportunidade a qual o Senhor tem nos dado nesta praça, de transmitir esta palavra, tirar a nossa responsabilidade e colocar no ombro daquele que precisa de um dia dar conta da sua alma. Sabeis que esta noite Deus pode pedir a alma, e para quem tu tem reservado, para Deus amado, neste momento, que cada um possa escolher este caminho glorioso, a qual o Senhor tem nos dado o direito de estarmos aqui. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para